Nós estamos gravando de Vitória da Conquista, na Bahia, para uma turma muito especial, com quem andamos há alguns anos. Os de Betim, os de Brasília, os de Ubaitaba, os de Jiquié, São Paulo, de Salvador, de outros lugares, que tem repartido a vida conosco, e de modo muito particular para Denis Aurélio, aquele pastor querido de Governador Valadares, num trabalho que estamos tentando realizar ali, Missão Casa Viva, um trabalho em escolas e com amplitude social que é própria dos que anunciam as boas novas do Reino de Deus. Eu saúdo a todos com aquela palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz: aos santos e amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz da parte de Deus o Pai, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor sobre a vida de todos. A caminhada do discipulado, a caminhada de todos nós. E uma curiosidade surge sobre o texto do Evangelho de João, a expressão do Senhor Jesus Cristo, em dizer que é aquele que cresce nele, que faria também as obras que ele fez e outras maiores faria, porque ele iria para o Pai. É uma interrogação muitas vezes carregada de angústia e pessoas sobrecarregadas, muitas delas de culpa. Quando me perguntam sobre essa questão, por que ficam no pé da dúvida, caminhando no pé da dúvida, por que não conseguem ter essa performance, completar essas palavras, ou ver completado isso na sua vida, na sua caminhada, por mais que busquem. Mas é preciso notarmos aqui que, primeiro, a presciência de Deus tem que estar nas contas do discipulado e antes da evangelização. Olhando para o texto de João, no capítulo 11, nós encontramos lá que na profecia de Caifás foi dito que deveria um homem morrer pelo povo para que não perecesse toda a nação. E há uma explicação de João dizendo que Caifás não falava isso de si mesmo, mas que ele estava, na verdade, profetizando sobre que Jesus deveria morrer não somente pelo povo. E aí temos que olhar de modo particular para o povo judeu, para os israelitas, e de modo muito ainda mais particular para os eleitos. Mas diz o texto, e não somente pelo povo, mas pelos filhos de Deus espalhados, para reuni-los em um, reuni-los em um corpo, em uma unidade. Então precisamos levar ao ponto extremo da nossa compreensão que atrás ou por sobre o que fazemos, nunca devemos nos perder de considerarmos isso, da mão de Deus sobretudo, da presciência divina sobretudo. Jesus em João 10 diz que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco e que ele iria alcançá-las, reuni-las e haveria um só rebanho, um só pastor. Paulo, no texto de Atos, no capítulo 18, recebeu uma manifestação do Espírito Santo
Deus dizendo a Paulo que ele não temesse, ninguém lhe faria dano algum, que ele pregasse, porque ele tinha, Deus, o Pai, tinha muito povo na cidade de Corinto. Então é impressionante, o povo já estava lá. Então, quando olhamos para isso, nós folgamos na nossa mente, no nosso espírito, na nossa tendência para a ansiedade. As pessoas serão alcançadas. Nós não temos que ter isso como foco de angústias, de ansiedades, de projeções de desacertos, e que não estamos dando certo e coisas assim, sentimentos de frustração por não termos alcançado aquilo que de repente até nos é imposto. Todos devem produzir. Há muitos anos atrás tinha um programa, Produtores de Provas. Então nós deveríamos produzir. Naquela época aquilo me impactou num sentido muito negativo, porque eu não conseguia produzir. Então nós temos que ter uma segunda questão em conta. O texto de João, no capítulo 16, nos dá uma pista muito forte sobre o que eu quero dizer. Jesus Cristo disse: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos dirá tudo, tudo o que tiver ouvido do Pai a meu respeito, ele há de anunciar a vocês. E ele vos fará lembrar todas as coisas. Então precisamos olhar Jesus fazendo, melhor ainda, Deus fazendo em Jesus. Jesus disse que até a palavra que ele falava, João 14, não era propriamente dele, mas era o Pai nele fazendo a sua obra. Então precisamos encarar que do corpo individual de Cristo, Deus irá derramar o que era só dele, derramar do Espírito Santo sobre o seu corpo místico, a sua assembleia amada, sobre cada assembleia local. Tudo o que é necessário, inclusive para a vocação coletiva. Pode ser difícil entender isso, mas há grupos que se dedicam a uma tarefa específica e se dão muito bem. E quando tornam aquilo programa geral e começam a espalhar, muitos outros não conseguem repetir, porque tem essas particularidades da glória, da individualização das manifestações do reino de Deus pelo Espírito Santo. E a igreja sofre isso gloriosamente. Ela é reflexão dessa glória. Deus faz com que a multiforme sabedoria dele aconteça diante dos principados e potestades nos ares pela igreja. Então, quando compreendemos que até mesmo o que Jesus tinha para falar a mais não poderia ser passado ali, porque eles não poderiam suportar, precisamos entender que tudo da realização e do ensino de Jesus nos evangelhos tem um certo desdobramento nessa obra de complementação, de elucidação, de aprofundamento de questões, que é o Espírito Santo quem viria fazer na mente dos apóstolos e a partir deles, claro, em guiar a toda a igreja, não somente aos apóstolos. Se nós apreendemos bem isso pelo poder do Espírito Santo e guardamos isto fica no nosso reservatório, como disse Paulo a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que te foi dado. Então é lógico que frutificaremos dentro dessa naturalidade graciosa, como resultado de compreensão, porque envolve consciência,
enraizada em Cristo e em toda a expressão da graça no Novo Testamento, para as coisas darem certo nos limites da individualidade. A partir disso, porque se eu não olho a individualidade, eu vou sempre querer apanhar do que é dos outros e tentar repetir na minha história pessoal, e a frustração vai ser grande. Nesse aspecto, então, a gente pode compreender Jesus dizendo que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eu não creio que Jesus esteja falando de tamanho de fé, mas da natureza da planta. Conforme dizem, é insignificante de certo ponto de vista, mas depois dá no que dá. O seu ensombreamento é grande, o seu volume é esquisitamente o oposto do que é o grão, depois de fecundado e crescido. E nós entendemos por aí que poderíamos todos, então, sair realizando a obra de Cristo em todas as questões abordadas por Ele. O que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maiores que fará. Maiores aí, é lógico, não é tamanho. Maiores, digamos, é como foi com George Miller, o homem das 50.000 orações respondidas. Teve um companheiro de vida dele que saiu anotando tudo ao longo de sua carreira ministerial. E os orfanatos que ele fundou, sem um tostão no bolso. E as histórias impressionantes, que do ponto de vista natural, jamais vai caber na cabeça de alguém. É simples você fazer obra social quando você sai pedindo aos outros recursos. Mas não é o caso de quando uma obra de Deus é dada a alguém para realizar, a manifestação do Espírito de Deus, trazendo a glória do reino de Deus por aquela pessoa, por aquelas pessoas. Então, vai ser do tamanho do desenho do Pai. Eu me permito citar o trabalho do pastor Miqueias Barreto, aqui no Brasil, se não me engano em Fortaleza, iniciado pelo seu pai. Ele conta as histórias ali que são impressionantes e difícil da gente absorver, mas sabemos que é certo. E são infinitos trabalhos assim, de uma evangelização integral. Porque o Evangelho não é, como nas palavras do apóstolo Paulo, só palavra. A palavra, muito ao contrário, contém em si esse dado da efusão da vida, do derramar de rios de água viva, que jorra para a vida eterna, de alcançar o aspecto regional, todos os seus meandros, né, e a sua estrutura social, a cultura. Então, o que nos vem agora no nosso discipulado é pensarmos que, porém, todos podem curar, segundo essa palavra de Jesus, tendo fé como grão de mostarda. Um grande grupo aí poderia dizer: olha, estamos pecando, estamos falhando barbaramente. Ou uma pessoa poderá dizer isso de si, porque nós não conseguimos realizar curas. Falando então de curas, nós teríamos que, pelo texto de João 16, que eles não poderiam suportar ali ainda o que ele teria para distribuir de ensino, de revelação com eles. Temos que ir para o texto, por exemplo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele diz que os dons são diversos, os serviços ou diaconias são diversos,
O texto grego diz diaconias, né? Nós colocamos ministérios por uma questão aí, em certo aspecto, inconveniente. Mas depois diz, se as unções estão para com Deus. Depois Paulo levanta uma série de questões. Tem todos os mesmos dons? A resposta, pela lógica das colocações dele ali, não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos a experiência das línguas espirituais? Não. Então a pergunta, tem todos dons de curar? Terá que receber a mesma resposta, não. Porque se não observarmos assim, nós ficaremos como que loucos, treslocados, né? Uma comunidade amalucada, onde todos vão querer fazer, repetir, não vamos conseguir. E será um amontoado de culpas sem solução. Então, precisamos nos fixarmos bem agora na questão das unções. Eu quero tratar desse particular, porque quando fala em ministérios ou nas diaconias, nos serviços que estão para com o Senhor, sem entrar em detalhes do porquê que isso é assim. E quando olhamos a questão dos dons, até que todos compreendemos bem. Mas quando olhamos unções, nós temos estudado pouco isso, temos explorado pouco, até mesmo nos meios que se diria de linha pentecostal. As unções impressionam, porque como que eu vou realizar aquilo que é da minha vocação sem unções, por mais que esteja claro para mim a vocação específica da chamada divina? E o serviço, a entrega do meu corpo como servo, porque o servo do Senhor Jesus, né, sou eu, é a igreja como um todo, como coletivo. Israel era o servo do Senhor, Jesus é o servo de Jeová, ou do Senhor, e nós agora somos o servo de Jeová. Então, e cada um de nós, de modo particular, temos então um serviço específico, dons específicos para aquele serviço e unções. Nós não conseguiríamos realizar nada só com dons e sabendo qual é o serviço. Precisamos das unções. É o lado surpreendente de Deus, porque a vida nos surpreende. E os melindres da evangelização são surpreendentes. A gente vê que Jesus tentou, por um lado, por uma linha, evangelizar a mulher samaritana. E ele não conseguiu muito. Na primeira investida, ele puxou aquele fio da água, a conversa pela água. Ela estava atrás de água, com muita sede. E tinha ali um poço de muita tradição, de muito significado. A mulher acabou dizendo: Senhor, dá-me sempre desta água para que eu não venha mais aqui tirá-la. Então, complicou. Jesus muda. E eu penso que ali há uma unção, e vou explicar por que é uma unção naquele momento, que diferencia todo o plano da conversa, toda a abordagem. Vai e chama teu marido. Resultado da história é: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Jesus explicou algumas coisas, e ela disse: quando vier o Messias, eles aguardavam o Messias,
Eles tinham lá o Pentateuco samaritano, dizem. Então eles sabiam de uma história, de uma profecia, de um profeta semelhante a Moisés. Moisés é quem profetizou isso. Se levantará um profeta semelhante a mim, ele disse que o Senhor Deus o houvera avisado para isso. E que todos deveriam ouvi-lo, e aquele que não ouvisse seria extirpado do meio do povo. Perderia a bênção eterna da aliança eterna, que seria consumada em Jesus Cristo, que é o Messias. Então aí a conversa funcionou. Então, por esse lado da descoberta do ser da mulher, funcionou. Pode ser que seja difícil entender, mas há um poder muito especial sobre os evangelistas para fazerem a obra de evangelistas. Eu gosto de pensar que os evangelistas são invasores do inferno. E os mestres ou pastores, porque penso que devo considerar pastores como sendo os próprios mestres, ou os mestres, função pastoral, que está aí em foco. Então nós tentaríamos realizar o trabalho de um evangelista, não seria possível. Há pastores evangelistas, porque a teologia fez isso. Mas eles não conseguem bem ser pastores. E a teologia fez pastores serem administradores. Eles ocupam, no mínimo, aí, às vezes, 3 funções, que nas distribuições do Espírito Santo teria que ser variadamente, segundo a multiforme sabedoria de Deus, segundo a proporção, na medida justa do dom de Cristo repartido pelo Espírito Santo, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4. E Jesus diz: há um que semeia e é o que colhe. Então precisamos olhar para as unções dentro desse quadro, mesmo, porém, com essa convicção profunda da minha função, do serviço que me foi dado a realizar, e a consciência de que eu sou um servo do Senhor, e que tudo que for alcançado pela minha mão foi o que foi alcançado lá na cruz, na teologia da cruz de João 11. Eu costumo dizer as contas da cruz. Uma expressão engraçada, mas não deixa de ser cheia de graça. Então, nós olhando para isso, vamos alcançar o que o Senhor comprou lá. Não tem lugar de glória, de um orgulho carnal, de projeção social. Isso é muito comum. Nós temos um senso idolátrico refinado. E, sobretudo, quando aconteceu essa institucionalização da fé, e certos chamados ministérios ocuparam o trono de ministérios especiais, de ofícios e etc. E todo o elogio descamba naquela direção. Então, precisamos voltar nosso olho para aí e compreendermos algo simples, então. Vou partir do texto do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas. Quando Maria foi visitar Isabel, ou Elizabeth, Elizabeth disse: de onde vem que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Eu lhe pergunto, aquela mulher, na simplicidade dela e do jeito que o povo judeu conceituava as coisas de uma mulher e da mulher no meio deles, como ela teve percepção de que
era o Senhor que estava no ventre da sua parenta, a bem-aventurada Maria, a mãe do meu Senhor. Como ela sabia que um ser que acabara de ser fecundado era o Senhor dela, com toda essa dimensão de expressão? Eu penso no que está muito claro no texto das Escrituras, que houve uma unção especial, o Senhor manifestando ciência na mente de Isabel para se dar conta de que algo mais glorioso e eterno estava acontecendo ali. Depois, Zacarias, no cântico dele, ainda no texto de Lucas, no capítulo 1, Zacarias era um homem santo, como todos nós em Cristo somos santos. Nós pensamos que santo é quando não erramos nunca, ou quando erramos nada, ou quase nada, digamos. Nem sempre. Então temos uma verbalização esquisita: eu não sou nenhum santo. Mas nós somos santos na natureza da santificação que nos foi comunicada por Deus, nosso Pai amado, em Cristo, no seu sangue, no Espírito Santo e na sua palavra. E Zacarias era um homem dedicado então ao sacerdócio. E diz o texto que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos do texto grego para entender bem essa história. Ora, Zacarias então era um homem cheio do Espírito Santo, porque se ele era sumo sacerdote, ele tinha uma unção fixa para exercer o seu sacerdócio. Ele não precisava o tempo todo de unções espetaculares para fazer o serviço do templo, quando era o seu turno. Então, o texto me ajuda a entender por aí que ali naquele momento Zacarias ficou cheio do Espírito Santo para o que Deus iria realizar com sua boca naquele momento. E isso tem que ter o mesmo entendimento do sentido com que a graça, vamos dizer assim, era manifestada no período da Escritura. Os dons funcionavam por unções, dons e serviços, vamos dizer, por unções que se manifestavam instantaneamente, e ali mesmo elas passavam. Dou a todos uma tarefa: pesquisar isso, desde o Gênesis. Sobretudo, algo interessantíssimo no texto dos Juízes e das Crônicas, e nos profetas, é lógico. Então, para cada serviço, uma unção. Os serviços diferentes, logo unções diferentes. O indivíduo era um indivíduo chamado ou vocacionado, porque se eu leio pelo grego, vocação e chamado é uma palavra só. Então era o indivíduo certo, na hora certa, buscando a Deus para fazer por unção de Deus o que é certo. Porque o texto de Paulo aos Coríntios contém esse detalhe. As unções estão para com Deus. Há diversos dons, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Há diversas diaconias, mas um só é o Senhor é o mesmo. E há diversas unções, mas é um só Deus e Pai que opera todas as coisas. E claro, Ele entrega isso nas mãos do Espírito Santo, que distribui segundo a sua ciência, como Ele quer, no corpo. Então, devemos colocar esse paralelo, Escritura e Novo Testamento, no mesmo plano de operações.
E quando você lê Atos, capítulo 2, todos cheios do Espírito Santo, pela vinda do Espírito para a habitação neles, todos ficaram cheios do Espírito Santo como resultado. Diversos dons foram manifestados, e em Atos 1:8, poder para testemunhar, ou virtude. Eles seriam testemunhas da ressurreição de Cristo. Mas em Atos 4:8, e no final do capítulo 4, nós observamos que Pedro, 4:8, ficou cheio do Espírito Santo. O verbo ali não está no mesmo tempo do texto de Lucas, no capítulo 1, que é um passado simples. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, mas deu para entender que ele ficou ali, para aquela profecia. No caso do apóstolo Pedro, ele diz, tendo ficado cheio ali, no caso, naquele instante, ele já era cheio do Espírito Santo. Em Atos 4, no final, naquela oração coletiva que fizeram, todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, todos já houveram sido cheios do Espírito Santo. E ali, de modo espetacular, abundante, se derramou mais do Espírito Santo sobre a coletividade. Eu preciso ler bem o texto. E no caso de Paulo, para um exemplo impressionante, Paulo ficou cheio do Espírito Santo. No caso de Atos 4, no final, o verbo está no passado simples, não tem problema. Mas como em 4:8, no caso de Pedro, Paulo, tendo ficado cheio do Espírito Santo, ali naquele instante, ele proferiu aquele juízo sobre aquele senhor que perturbava a evangelização do procônsul. Aquele homem lá, que conhecia das profundezas das trevas e perturbando o apóstolo Paulo, diz o texto, ficou cheio do Espírito Santo. Mas se eu leio na linguagem deles lá, tendo ficado cheio do Espírito Santo, eu compreendo então que Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo na sua vida normal, ele recebeu uma unção muito especial ali e proferiu aquela palavra poderosa, e a palavra se cumpriu de imediato, e aquele homem saiu tropeçando, como que anda na escuridão, e o procônsul, vendo, ele creu na doutrina do apóstolo Paulo. Então o mesmo vai acontecer no caso das curas e de quaisquer tarefas que o Senhor Deus delas nos incumba, ou a toda uma coletividade para uma obra especial. Então não adianta eu inventar a fé no sentido de 1 Coríntios 12. Eu resolvo que eu vou ter fé como um grão de mostarda e fazer o que George Miller fez. Não vou conseguir. Falando de modo particular, bem particular, minha função é essa, uma função pastoral simples, muito limitada. Eu acompanho pessoas, devo passar a palavra e a alma, conviver com os dramas, conforme Hebreus capítulo 5. Já o evangelista é um eterno desassossegado. E é o que ele sabe fazer com muita graça e com muito poder. E todos, então, serão usados com poder dentro dos seus limites. E ninguém, então, vai adoecer, porque graça produz saúde. Se não está produzindo, nós estamos fugindo do caminho gracioso da graça. Esse não é o caminho do discipulado, é de quem desceu para os lados. Então eu deixo essa palavra inicial para vocês, para tranquilizá-los, para fortalecê-los, para incentivá-los, crendo, claro, que é o Espírito de Deus que há de fazer isso na mente de cada um e, sobretudo, aliviar os que dentre vocês, porventura, estejam sobrecarregados ou frustrados, porque não atinge a tal da performance programada, de repente, até por lideranças ou pela sua própria consciência. Então, meu abraço a todos, com a bênção de Deus, e
comemorando hoje mais um ano de vida da nossa querida Helena, minha Helena, companheira de existência, com Samara e Kézia, e com Jefferson, meu genro. Um abração especial para todos vocês e para ela e para as filhas. Então, que Deus abençoe grandemente com o derramar da sua graça abundante sobre a vida de todos.